A paz do Senhor a todos, nesse exato momento. Ouvi falar de algo muito importante que é a batalha espiritual. Vamos nos basear no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 12, onde estarei explicando taxativamente sobre essas classes malignas. Prestem atenção, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando eu falo da batalha espiritual, eu estou a falar de uma luta ou um confronto de forças malignas e filhos de Deus. A batalha espiritual, ela é feita na esfera espiritual. Quando você entender como funciona a batalha espiritual, então eu estou te assegurar que você vencerá esta mesma batalha espiritual ou guerra espiritual. Porque quando você lê o livro de Efésios e menciona essas classes todas, você às vezes não tem noção em como essas classes atuam. Você não tem noção em como essas forças malignas se manifestam. É importante realçar que todo cristão, quando entra em oração, ele está em confronto direto com o reino das trevas. Porque desde o momento que a gente se ajoelha para orar, nós estamos diante de uma guerra, estamos a fazer frente diante do inimigo espiritual. Presta atenção. A pergunta que não se cala aqui agora é: como essas forças malignas atuam? Ou seja, quem são essas forças? Como essas forças malignas atuam? Primeiro, quando lemos o livro de Efésios rapidamente, vou aqui dizer algo muito importante. Livro de Efésios, prestei atenção, que está dizendo assim, que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Quer dizer, a luta de um cristão não está voltado no lado carnal. A luta de um cristão está voltando no lado espiritual, que é onde a nossa luta é travada. Prestei atenção. Para se explicar essas classes, temos que voltar mais abaixo, começando lá abaixo. Está dizendo sobre hostes espirituais da maldade. Quem são hostes espirituais da maldade? Presta atenção. Hostes espirituais da maldade são anjos caídos, conhecidos como demônio. São anjos caídos, conhecidos como demônio, e que trabalham na corte de Satanás, cujo objetivo é controlar os homens na terra. A outra tem aí príncipe das trevas. Essa classe está dividida em duas partes, conhecidos primeiramente como homem e segundo como anjos. Quem são homens? Homens são pessoas que adotaram Satanás como pai e que trabalham na corte de Satanás com o objetivo de sacrificar vidas na terra. Quem são eles? Líderes religiosos, líderes políticos, atrizes de novelas e filmes, homens de grande influência. Eles têm a capacidade de serem usados e influenciados pelo maligno e trabalham com essa finalidade. A segunda, temos anjos. Anjos são conhecidos como donos das trevas, donos da escuridão. Por quê? Porque eles conhecem profundamente como esse reino das trevas funciona e trabalham profundamente para o desenvolvimento desse reino. A outra categoria nós temos como potestade. Potestade é a classe angelical, conhecidos como satanistas, que trabalham para sacrificar, que trabalham para assustar homens na terra, para controlar vulcões, para controlar tudo isso que está sobre a face da terra. A outra nós temos como principados, essa classe angelical conhecido como iluminantes. Eles trabalham e fazem sacrifício. Esse sacrifício que eles fazem, eles dão ação no mundo satânico. Só que todo cristão que não conhece essa matéria, ele vai entrar vai lutar uma guerra e perdendo essa guerra. Por quê? Porque ele não conhece como essas forças malignas atuam, não conhecem como essas forças malignas trabalham, não conhecem como essas forças malignas se manifestam no mundo espiritual. É importante aqui realçar que todo cristão precisa compreender esse cenário todo do mundo espiritual, como o mundo espiritual funciona, como essas forças malignas atuam, com que finalidade eles trabalham, com que finalidade.
Você que é filho e filha de Deus, compreende essa realidade espiritual. Porque na verdade o mundo espiritual é tão real que muitos não têm noção. Agora, a pergunta que não se cala nesse momento é: como vencer essas lutas espirituais, essas forças malignas? É simples. Nós precisamos amar a oração. Nós precisamos amar o jejum. Nós precisamos amar a palavra do Senhor.